Olá, está começando o Cinepódio, um programa feito com os 5 filmes mais votados em nossa página www.tv.nesp.br/Cinepódio. Elas são temidas, adoradas e amaldiçoadas. As bruxas podem ser velhas de verrugas ou jovens sedutoras, e são o tema do nosso ranking de hoje. As bruxas ficaram conhecidas no imaginário popular como senhoras velhas e más. No entanto, a bruxaria, também chamada de antiga religião, se refere à prática do paganismo e tem sua versão moderna baseada na Wicca, religião popularizada através dos livros do inglês Gerard Gardner e no Brasil através de Márcia Frazão e Claudinei Pietro. No mundo do cinema, as bruxas fazem sucesso desde O Mágico de Oz, passando pelas adaptações de Harry Potter e As Brumas de Avalon ao filme O Pacto, que conta a história de linhagens de bruxos masculinos. E para bater um papo sobre filmes de bruxa, o Cinepódio tem o prazer de receber a sacerdotisa Camila Dias. Camila, bem-vinda ao Cinepódio. Obrigada, eu que agradeço. Camila, como começou a sua relação com a Wicca e com a bruxaria? A minha relação com a bruxaria começa desde a pré-adolescência, quando eu tinha por volta dos 12, 13 anos, como pisciana nata, que sempre tem um envolvimento com misticismo e esoterismo e busca essa espiritualidade em geral. Eu comecei a comprar revistas de astrologia, tarô, feng shui, assuntos ligados a terapias alternativas em geral. Mas foi só por volta dos 15 ou 16 anos que eu realmente consegui ter acesso a uma literatura mais específica e mais focada dentro da bruxaria e paganismo, na verdade, em geral, né? E desde então eu estou envolvida com paganismo. Eu praticava e celebrava as estações e os ritos sozinha durante um tempo, mas agora eu estou mais focada em trabalhar no coletivo, então eu sou sacerdotisa de um coven há 10 anos e a gente pratica a bruxaria eclética, que seria algo não ligado a nenhuma tradição específica, até mesmo na Wicca, né? Então é algo mais que abrange mais panteões, que abrange várias tradições. As tradições dentro da bruxaria seriam como se fossem escolas de bruxaria? Isso, na verdade seria trabalhar com panteões diferentes e trabalhar assim... Os panteões são conjuntos de deuses, Isso, né? Os gregos, os romanos, os celtas, os vikings. Até o panteão brasileiro, com os orixás, né, e etc. E aí, na verdade, a gente não focou em nenhuma tradição específica, porque a gente acha que se você deixar essa janela em aberto, você aprende de várias fontes. Então, por isso que a gente opta por praticar a bruxaria eclética. Camila, o pessoal tem um pouco de preconceito quando escuta a palavra bruxa e bruxaria. Sim. A bruxaria resgata o paganismo, que é a ligação com a terra, com a natureza, a descoberta do feminino, o resgate do feminino na nossa sociedade. O que seria a bruxaria hoje? A bruxaria hoje, eu acho que assim, ela tem ganho muitos adeptos de várias idades e várias classes sociais, porque é uma tendência, na verdade, das pessoas agora tentarem se voltar para a espiritualidade em geral, independente de ser o paganismo ou não. Era de Aquário, talvez? Eu acho, as pessoas estão buscando mais, assim, trabalhar esse lado espiritual. E o paganismo, acho que por ser uma religião livre de templos, livre de chefes, né, não tão dogmática, eu acho que ela se adequa muito à atualidade. Então, assim, é o que as pessoas buscam, né? O nosso templo é a natureza, o templo é em qualquer lugar, né? Na verdade, eu sou o templo. Então, independe de estar numa igreja, de estar num culto, né? Você leva o seu culto para onde você quer. Isso é bem bacana, já é uma coisa que difere completamente das religiões que necessariamente necessitam de uma regra semanal, de um estabelecimento. Exatamente. Não, e a questão eu acho que uma questão também que é importante falar é a questão que a gente é muito ligado à natureza, né? E hoje prega-se muito reciclagem, então cuidado com o planeta, com a água. E aí eu acho que o paganismo entra muito forte nisso. A busca das pessoas numa qualidade de vida acaba levando a mais adeptos, na verdade. Que é bem interessante. Sim, religião e para a própria natureza. Para a natureza também, é claro.
A bruxaria sofreu muita perseguição durante a Idade Média. Como você vê, Camila, a origem dessa perseguição, talvez no preconceito, o que acabou oprimindo, de certa forma, a bruxaria por vários séculos? Principalmente no caso da mulher, a opressão em relação à religião ou foi uma opressão em relação ao feminino? Na verdade, eu acho que isso tudo começa muito lá atrás, né? E é uma história muito longa, assim. Então, a gente precisa sintetizar para conseguir falar sobre tudo isso, como funciona. No princípio, Deus era cultuado como uma mulher, né? Porque a mulher é o princípio feminino, mas é o princípio que gera, era o princípio da criação. Então, assim, a gente costuma até falar, quem que gerou você, né? Você nasceu de quem? Do seu pai? Né? Não, você nasceu da sua mãe. Então, no princípio da sociedade, lá no primitivo, Deus era a mulher. Porque eles entendiam o papel do homem, né? Não existia, na verdade, né? O homem, ele não tinha nem noção de que ele tinha parte nessa concepção, né? E ele achava que aquilo, o filho era da mulher e vinha de forma divina dela. E também a questão menstrual, que a mulher sangrava com a lua uma vez a cada mês e que se um homem sangrasse aquela mesma quantidade, ele provavelmente morreria, né? E aí existem as Vênus, que são as estatuetas que foram encontradas no período primitivo, que a mais antiga é conhecida como a Vênus de Willendorf, que foi encontrada cerca de 25 mil anos antes de Cristo, né? Que era uma estátua até esteticamente hoje não é bonito de se ver, né? Porque ela tinha um peitão, uma bunda grande e tudo era saliente nela, assim, as partes femininas eram mais salientadas. Então, os seios, as nádegas, a vulva, tudo era muito saliente, porque era o que era cultuado na mulher, era o que diferenciava. Sim, a questão da fertilidade, era o que diferenciava. Só que com o passar do tempo, até através da domesticação dos animais e o homem também com a experiência que adquiriu nas caçadas, acabou por perceber que ele tinha parte nessa concepção, né? E isso gerou uma certa luta pelo poder, né? E, na verdade, é uma das questões que trouxe essa opressão, porque daí teve a Inquisição do cristianismo, teve a luta pelos territórios, por conquistar territórios, né? Então, isso trouxe até a atualidade essa era do macho, essa parte patriarcal, né? Que é o que a gente ainda vive hoje, o domínio do patriarcado. O domínio do homem sobre a mulher, não é O que muitas vezes a gente não entende quando se fala de feminismo é que muitas vezes não é a supremacia da mulher em relação ao homem. Na verdade, é só a equidade entre as relações de gênero. Né? De forma nenhuma, porque se a gente buscasse o oposto, na verdade, a gente estaria buscando a mesma coisa que a gente foi oprimido lá atrás. Então, a gente não busca que o feminino seja, de forma nenhuma, o dominante, né? A gente busca o equilíbrio. Então, pai e mães, Deus e deusa, sol e lua, né? Então, acho que o equilíbrio é o que a gente busca como forma de melhorar a convivência entre os seres humanos, na verdade. Com certeza. Camila, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já com mais esse bate-papo sobre o Wicca e bruxaria e para conferir o nosso ranking com os 5 filmes mais votados sobre as bruxas. Não sai daí! Estamos de volta com o Cine Pódio e o tema de hoje são os filmes que abordam as bruxas. Camila, que tal a gente conhecer o nosso 5º lugar? Vamos lá. Na 5ª posição ficou o filme Jovens Bruxas. O filme, lançado em 1996, conta a história de uma jovem que se muda de São Francisco para Los Angeles, onde ela conhece 3 alunas que se dedicam ao ocultismo e que são excluídas de seus colegas. Quando as 4 se juntam para praticar magia, despertam uma poderosa entidade e a situação foge de controle. Camila, Os Jovens Bruxas é um filme muito importante em relação ao ponto de vista de retratar a descoberta da bruxaria. Na adolescência, que é quando geralmente as pessoas estão formando a sua identidade, buscando aquilo que vai levar para o resto da vida. Como você vê Os Jovens Bruxas? Eu acho que ele é muito importante justamente por essa questão da descoberta, né? Eu acho que você pode se descobrir um pagão, um bruxo em qualquer idade. Mas realmente, você tem razão, na adolescência é quando os seus conceitos, tudo aquilo que você vai ser, a sua personalidade está se formando, né? E eu diria que com 10 anos de experiência, eu conheci muita gente que acaba começando na bruxaria por uma questão de rebeldia mesmo,
né? Assim, de ser algo diferente, de querer ser uma coisa diferente. E aí até as pessoas só costumam levar a sério quando você está um pouco mais velho, né? Então, assim, muitas pessoas procuram a bruxaria com 13 anos, 14 anos, para começar. E existem exceções que realmente levam a sério, levam adiante, mas como uma abordagem, assim, de estudo, para realmente se iniciar, se dedicar, né, aos estudos, só se leva a sério pelo menos depois dos 18 anos, que é quando você já tem certeza de que é aquilo mesmo que você quer, né? Eu acho que outro fator importante nos jovens bruxas é a questão que você cita, que é a discriminação, né? Que quando elas realmente se assumiram como bruxas, as outras pessoas se distanciam delas, assim, somem da vida delas definitivamente, porque as pessoas temem o desconhecido, né? O preconceito. Exatamente. É o preconceito. É um preconceito. Conceito contra aquilo que você não conhece, que você tem pré-estabelecido. É, isso mesmo. Vamos conhecer a nossa quarta posição? Vamos lá. Em quarto lugar, temos o filme Abracadabra. As irmãs Winnie, Sarah e Mary são 3 bruxas que foram banidas de Salem após cometerem bruxaria e atormentarem as crianças da cidade. 300 anos depois, elas retornam após o jovem Max acender a vela da chama negra na noite do Dia das Bruxas. Elas então entram numa corrida contra o tempo para sugar a energia vital de todas as crianças de Salem para não voltarem ao mundo dos mortos quando a noite acabar. Max e sua turma tentarão impedi-las. Camila, o que você acha dessa representação da noite de Halloween no filme, que, segundo o folclore, é a noite em que todos os espíritos estão livres para realizar os seus desejos? Na verdade, esse filme é um filme bem caricato, assim, né? Que não mostra muito a realidade. A única coisa que se dá valor ao que eles falam no filme é essa questão do Halloween, que realmente é a noite onde a gente fala que o véu está mais tênue, né? Que para nós, na verdade, seria um sabá, né? Que é uma celebração, que seria Samhain, né? É um pouco diferente do Halloween, na verdade, né? Que o Halloween é uma data muito mais comercial. Aqui no Brasil nem tanto, mas nas escolas de idiomas. Agora, fora do Brasil, Estados Unidos, por exemplo, usa isso como uma data muito comercial. Mas para a gente, essa data é uma data de se conectar com os nossos antepassados. Então, assim, é um dia onde realmente a gente faz altares com as fotos daquelas pessoas queridas que já morreram, que já passaram para o outro lado. Não como uma busca de trazer alguém de volta, não é nada disso. É só uma forma de honrar aqueles que caminharam antes de nós, aqueles que vieram antes, né? Os nossos antepassados, os nossos ancestrais. Então, é uma noite onde a gente realmente acredita que o véu está mais tênue, que a gente está mais perto do outro lado. É uma noite muito propícia para práticas oraculares. Então, assim, tarô, runas, é uma noite onde você consegue uma conexão melhor, assim. E uma coisa da abordagem do feriado lá nos Estados Unidos é porque algo que aconteceu com o cristianismo foi de estabelecer novas datas em cima das datas pagãs, que é o que acontece com o Natal, com o Halloween, com a Páscoa. Na verdade, foi tudo muito adaptado, né? É porque fica uma coisa meio confusa a questão hemisfério sul e hemisfério norte, né? Porque, assim, eu costumo falar, não faria sentido nenhum você celebrar a chegada do inverno em plena chegada do verão, né? O inverno é um tempo de introspecção, é um tempo que você fica mais caladinho, né? Você faz mais programas em casa, você recebe mais pessoas em casa do que você sai, né? Você está mais introspectivo, você está mais prestando atenção nas suas necessidades mesmo. E aí, enquanto isso, lá fora, eles estão entrando no hemisfério norte, eles estão entrando no inverno, e a gente aqui está entrando no verão, né? Então, assim, não teria como girar pela roda norte, né? Na verdade, o Coven, que eu faço parte, faz as práticas, os rituais, as celebrações todas pelo hemisfério sul. Então, a gente faz uma troca, né? Você tem que respeitar a natureza do local que você está. Exatamente, exatamente. Camila, vamos conhecer a nossa terceira posição? Sim. O
O nosso terceiro lugar ficou com Elvira, a Rainha das Trevas. Elvira, uma apresentadora de programa de terror de baixo orçamento, herda de sua tia Morgana uma mansão. Ela então vai para Falwell, uma cidade pequena que se choca com o comportamento nada conservador de Elvira. Além da resistência dos moradores da cidade, Elvira tem que lidar com seu tio Vincent, que não herdou nada da herança e quer roubar um livro de receitas que o permitirá fazer diversas bruxarias. Elvira foi um filme que marcou a infância de muita gente, mas que também tem muita sensualidade. Camila, o que você acha dessa mistura do místico com o sensual que é tão comum, às vezes, em filmes de bruxas? O filme da Elvira também é um filme bem caricato, assim, que não retrata totalmente o que é o paganismo atual, né? Mas eu vejo, assim, essa mistura da sensualidade é até uma certa analogia com as antigas sacerdotisas. Então, as sacerdotisas de Afrodite, no grego, as sacerdotisas de Ísis, no Egito, que eram, assim, mulheres lindas, belíssimas, que eram imantadas de uma sensualidade absurda, né? Que despertavam, assim, o desejo e atraíam os olhares por onde elas passavam. Que é o que eu vejo que a Elvira tem muito isso no filme, né? Ela é uma pessoa que chama muito atenção, inclusive da maioria dos homens, né? É muito, muito forte essa sensualidade nela. E uma coisa interessante que a gente estava batendo um papo antes da gravação do programa foi que você lembrou da cozinha da Elvira. Isso, é uma questão interessante também de se falar, porque apesar de no filme dar tudo errado, a receita que ela está preparando, ela busca essa receita no livro de uma antepassada, né? Então, assim... Seria um livro das sombras, né? Isso, seria como se fosse um livro das sombras, na verdade. Um livro de receitas de uma bruxa que passa de geração para geração. E aí é legal dizer que hoje ainda existem bruxas que se intitulam bruxas de cozinha, porque realmente tem uma habilidade especial de lidar com ervas, temperos, especiarias, e que é possível se fazer magia nas receitas, né, com cozinha. É possível enfeitiçar através da de gula? De um bolo, de um chá, é possível. E o Cinepod vai para o intervalo e volta já já com mais filmes de bruxas. Não sai daí. Estamos de volta com o Cinepódio, hoje com a presença da sacerdotisa Camila Dias, batendo um papo aqui com a gente sobre filmes de bruxas. Camila, vamos conhecer a nossa segunda posição? Vamos. O segundo lugar ficou com o filme Da Magia e a Sedução. As mulheres da família Owens são um pouco diferentes das outras que você conhece. Elas são bruxas com incríveis poderes mágicos. Só existe um problema: todos os homens por quem se apaixonam morrem. Sandra Bullock e Nicole Kidman são Sally e Gillian, duas irmãs criadas pelas tias na tradição das bruxas. Elas enfrentam espíritos malignos, amores inesperados e o preconceito de uma cidade pequena. Camila, Da Magia e a Sedução trata da magia hereditária. Como a Wicca vê esse fenômeno da nat-bruxa, da menina que nasce bruxa? É possível se tornar uma bruxa sem ter nascido numa família bruxa? Na verdade, as duas afirmações são certas, né? São corretas. É possível nascer uma bruxa, mas eu acho que hoje isso está cada vez mais raro, né? Está cada vez mais difícil. Por exemplo, a minha linhagem. Aqui no Brasil, existe muito forte a tradição das benzedeiras. Então, assim, as rezadeiras, as curandeiras, as mulheres que praticavam a arte do benzimento, né? Então, a minha avó tem 91 anos, a minha avó é benzedeira, né? Então, na verdade, eu acredito, tenho algumas evidências de que a minha ligação com a bruxaria e o paganismo tenha vindo dessas raízes hereditárias. Mas realmente é raro. Então, é possível você se tornar bruxa a qualquer momento. Na verdade, basta ter um interesse, estudar muito, né? Você precisa ler muito, praticar também para estar sempre se renovando, se reciclando. E eu acho que basta querer, na verdade. Independente de você ter raízes hereditárias ou não, eu acho que basta você querer.
Uma coisa bem interessante que você falou é a coisa do estudo, que a bruxa ela sempre está associada com algumas imagens, que é o caldeirão, até um espelho mágico Sim. e um livro das sombras. A bruxa ela é uma grande estudiosa. Sim. É porque precisa estar sempre, é uma religião assim onde tudo é muito mutável, né? Então as coisas estão sempre mudando, assim como muda a natureza, né? Então você precisa estar sempre lendo, sempre estudando, são muitos assuntos, né, para se debater relacionado ao paganismo. Da biologia, da natureza. Não, desde a natureza até os elementos, então os panteões, as divindades, os dogmas, os oráculos, as terapias alternativas complementares, que também hoje em dia são muito estudadas por bruxos, por pagãos. Então o estudo acho que é imprescindível. Com certeza. Vamos conhecer agora o nosso primeiro lugar? Sim. Mas antes, vamos ver os filmes que já passaram aqui no nosso ranking. Em quinto lugar, Jovens Bruxas. Quarto lugar, Abracadabra. Terceiro lugar, Elvira, a Rainha das Trevas. Em segundo lugar, Da Magia à Sedução. E em primeiríssimo lugar, o filme Convenção das Bruxas. Luke é um menino de 9 anos que deixa os Estados Unidos para morar com sua avó, que escapou das bruxas quando criança. As bruxas se escondem atrás de máscaras e perucas, que dão coceira e só usam sapatos quadrados, pois não possuem dedos nos pés. Luke e sua avó vão passar uns tempos em um hotel, onde o menino conhece Miss Ernest, presidente da Sociedade de Prevenção de Crueldades contra as Crianças. Na verdade, ela é a grande bruxa má e a convenção organizada no hotel é apenas uma tentativa das bruxas de fazer circular uma poção mágica que exterminará todas as crianças inglesas. Luke descobre o plano e tenta evitar a tragédia. Camilo, Convenção das Bruxas traz uma imagem clássica daquela bruxa estereotipada do imaginário popular, que é da mulher feia, malvada, que teria moldado até na Idade Média essa imagem negativa da bruxa. O que levou a essa imagem? Na verdade, assim, eu costumo dizer que as pessoas temem o que elas não conhecem, né? E realmente, toda essa influência dessa imagem horrorosa da bruxa foi moldada na Idade Média como uma forma de... que as pessoas abandonassem, né, o paganismo, assim, e se convertessem ao cristianismo ou a qualquer outra vertente religiosa. Então foi colocado na bruxa o nariz adunco, a verruga, a pele toda enrugada, a velha com aquela risada maquiavélica, tudo de ruim foi colocado nela como uma forma realmente de assustar as pessoas, para que as pessoas ficassem longe de alguma forma desse universo, né, de tudo isso. E eu acho que a Disney, os contos de fada, tudo isso ainda trouxe mais forte, né? E fez fixar no imaginário tanto das crianças até no imaginário dos adultos essa imagem horrorosa da bruxa. De uma mulher oportunista, solitária, velha. Sim, e malvada. Que come criancinha, né? Mas eu acho que, como fica bem claro, é uma visão totalmente deturpada, né? Porque nós somos pessoas normais. A gente trabalha, tem filho, cuida da casa, paga conta, né? A gente vive um cotidiano totalmente comum, normal. A gente não come criancinha, nem sacrifica animais, nem faz sopa maluca no caldeirão, nada disso. Muito pelo contrário, né? Eu até Muito pelo contrário. amo os animais, geralmente adoto animais de estimação. Sim, tem o nosso jardim e cuida das plantas, né? Um canteiro de ervas. Então você sempre vai ver uma bruxa de verdade, sempre defendendo a natureza, sempre ligada a coisas boas. Jamais a esse tipo de coisa que o filme mostra. Assim. Superstições populares. Sim. E Camila, o que você achou do nosso ranking? Faltou algum filme? Faltou, de repente, a Brumas de Avalon? Então, era justamente isso que eu ia falar. E eu teria trocado, na verdade. Eu acho que de todos os filmes do ranking, acho que o segundo lugar seria o meu primeiro, porque é o que retrata de forma, assim, mais aproximada do que a realidade, que é o da Magia e Sedução. E realmente senti muita falta do Brumas de Avalon, justamente pela parte histórica, né? Porque eles realmente mostram como era nos primórdios, as antigas sacerdotisas,
e a briga que existia justamente ligada à religião mesmo, aos pagãos com os cristãos, que tudo aquilo estava começando naquela época, então acho que era um filme bem importante. E existe alguma dica que você dá para quem quer começar a praticar bruxaria? Algum ritual que a gente pode fazer no cotidiano? A dica que eu daria de verdade é estude, né? Porque hoje em dia, até mesmo adolescentes que queiram buscar algum tipo de informação e não tenham condições de chegarem a livros, a internet está recheada de PDFs, que são, né, livros online de forma gratuita e até excelentes sites para se consultar. Então, assim, a dica de verdade que eu daria é estude, busque informação, antes de sair falando qualquer coisa, vá realmente conhecer, saber se é isso que te atrai, que chama a sua alma, assim. E existe algum segredinho que você pratica no seu dia a dia? Existem vários, né? Não passar debaixo da escada, derrubar sal na mesa e jogar um pouquinho por cima do ombro esquerdo para afastar o azar. Eu só não acredito na superstição do gato preto, né? Porque eu acho que o gato preto da bruxa não traz azar, traz sorte. E para quem quer conhecer um pouco mais sobre o seu coven e sobre a religião, como faz? Então, a gente tem a nossa página na rede social do Facebook, né? facebook.com/Coven Mistério dos Deuses. E com o maior prazer eu posso encaminhar qualquer material de estudo que inclusive eu utilizo nos nossos grupos e até dar dicas de alguns livros que possam ser importantes nessa busca pelo sagrado. Camila, muito obrigada pela presença, foi um enorme prazer recebê-la aqui no Cinepódio. Gratidão, eu que agradeço. O Cinepódio sobre bruxas fica por aqui, mas você pode entrar no nosso site e montar o nosso próximo ranking. www.tv.nesp.br/Cinepódio. Até o nosso próximo programa.